Então vamos começar, pessoal. Hoje vamos falar de colheita, falar também de como que é feita essa embalagem, a comercialização do fruto de melão, além de também da questão da conservação, né, os cuidados aí na pós-colheita do melão. Sabemos que os, os melões do grupo dos aromáticos, né, são aqueles que têm uma taxa de respiração alta depois da colheita, eles devem ser armazenados, cada híbrido e cada grupo ali de melões, por exemplo, o Net Melon, o Orange, né, assim como o melão aí do grupo dos amarelos, pele de sapo, eles têm recomendações diferentes com relação à forma de armazenar. Os inodoros, que englobam o amarelo, engloba também pele de sapo e o dino, eles têm uma taxa respiratória após a colheita mais baixa, então eles têm uma vida de prateleira mais longa. E, inclusive, a forma de armazenar, né, as temperaturas de armazenamento podem ser mais altas, tá? Com relação, então, a como saber o ponto ideal da colheita, né? Como conhecer o ponto de fazer a colheita do melão? Fazer a colheita no momento adequado representa garantir a qualidade para o consumidor com relação a sabor, com relação também, principalmente sabor, né? E o visual, mas o sabor é o que sai aí pesando mais com relação a saber o ponto adequado de colheita. Colher o melão no ponto adequado é o principal ponto que o melão não termina de amadurecer depois da colheita, né? Lembra lá da classificação dos frutos, né? É, climatéricos, não climatéricos. Então, o melão, ele não termina de amadurecer depois da colheita. Por isso que ele tem que ser colhido no momento certo. Assim como a melancia também acontece, né? Então, quais são as formas de definir o momento certo da colheita? O primeiro ponto é dias após o transplantio da muda, tá? É um ponto que, inclusive, em um dos vídeos que eu mostrei para vocês de alguns dias atrás, falando do plantio do melão no campo, mostrava lá que cada talhão que é plantado, ele vem etiquetado com a data de plantio. Então, é possível dessa forma rastrear aí o período de plantio. Pessoal, tem um pessoal diferente aí, um nome diferente. É algum aluno que entrou com outro usuário? Se não for, eu vou bloquear aqui, tá? É algum colega de vocês que está com um usuário diferente? Então, já que não se identificaram, eu vou remover, tá bom? Vamos continuar, pessoal. Como eu estava falando, é, uma das formas de identificar a hora de colher é baseada no número depois do plantio. E como eu também estava falando, identifica cada talhão com a data de plantio. Baseando nisso, vai se saber a data para o início da colheita, que tem variação de 60 a 65 dias, dependendo, claro, também de fatores como temperatura, né, da região de plantio.
Tem alguns híbridos, né, mais precoces que podem ser colhidos até com 50 ou menos dias depois do plantio. Outro aspecto que deve ser observado é a característica da casca, a coloração da casca. Cada híbrido, cada grupo de melões, por exemplo, net melon, o amarelo, pele de sapo, ele tem aquela característica visual de casca. Tem alguns grupos, né, por exemplo, pele de sapo, que é esverdeada a casca. A característica da casca não pode ser uma recomendação geral de colheita. Pela casca você não sabe o ponto adequado de colheita. Por isso que não é para todas. Para o amarelo já a cor da casca, próxima ali do período de colheita, ele fica mais vivo, aquele amarelo vivo, né? Mas não pode ser um ponto, ele não é muito eficiente, né, na decisão de definir qual que é a hora de colher. O importante da casca a ser observado no momento da colheita é a uniformidade, né, da característica daquele híbrido ou daquela cultivar apresenta, se ele está dentro daquele padrão de coloração. Os dois pontos que mais se utiliza é o número de dias após o plantio e o teor de sólidos solúveis, que é o número de graus Brix, né, que é definido, que é avaliado pelo refratômetro. Eu já vou mostrar para vocês que tem um refratômetro analógico e o digital. No vídeo que vocês viram, que eu mostrei para vocês sobre a produção de melão lá no Nordeste, inclusive numa das partes do vídeo mostrava lá um dos técnicos avaliando o Brix. Pegam por amostragem dentro do talhão alguns frutos, corta ele um pedacinho, pinga uma gotinha do fruto ali na lâmina do refratômetro analógico e faz a leitura da quantidade de Brix, tá? O teor mínimo para o melão ser colhido é de 9. Aquele do vídeo, ele estava, acho que, se eu não me engano, 13 ou 14, né? Tava um Brix muito bom. Os teores mais altos, é claro que vão ser melhores comercializados, esses frutos desse lote que está com Brix melhor. Pessoal, isso é amostragem, claro, porque não dá para mostrar todos os frutos. É evasiva essa amostragem, tem que cortar, né? Por isso que pega alguns frutos dali do talhão para avaliar o Brix. Para o mercado externo, é mais exigente, então, de 10 a 12, e quanto mais, melhor. Em torno de 13 é muito bom, 14 Brix, né? Para o melão cantaloupe, a colheita é recomendada que seja feita quando apresenta no mínimo 10 Brix. O orange fresh, de 10 a 13, o galha, de 12 a 14. Bem, pessoal, esse aqui é o refratômetro analógico. Lá no instituto, inclusive, quando a gente está tendo aula prática, eu levo para a sala para a gente fazer o uso dele, para vocês entenderem como funciona. O refratômetro analógico é o seguinte, ele funciona quando você olha aqui nessa parte do refratômetro, você vai ver essa graduação, que vai de 0 a 90. Esse aqui lê de 0 Brix até 90 Brix. Tem outros que tem leitura menor, tá? Mas esse é de 0 a 90. Como que se faz? Corta um pedaço do fruto de melão que a gente está falando, mas pode ser de qualquer fruto, para olhar o Brix da fruta, né? Levanta essa tampinha de plástico e pinga nessa lente que está na segunda imagem aqui, uma gota do suco da polpa da fruta. E fecha. E aí você vai olhar na parte aqui de trás do refratômetro, qual que está marcando. Por exemplo, se der aqui no 13, no 14, no 15, significa que está com 15 Brix. O refratômetro analógico, ele não é tão preciso. Você não vai conseguir fazer a leitura tão precisa, porque você está vendo que ele é analógico, né? De preciso, assim, de 10,3 Brix, de 10, não consegue, assim, ver certinho. E aí nós temos, para laboratório, para uma avaliação mais precisa, o refratômetro digital, tá? Você pega um fruto lá que você quer determinar o Brix, usado em laboratórios de usinas de cana-de-açúcar para determinar o Brix da cana-de-açúcar, inclusive, tá? Esse aqui. Pinga aqui a gota do suco aí da polpa do fruto que você quer determinar o Brix. Ele vai dar aqui
exato, de forma exata, por exemplo, 10,3, 15,4, bem exato. Mas para campo, para nível de campo, para fazer uma amostragem ali, de saber o BRICS de uma forma básica, né? Esse refratômetro analógico funciona muito bem, tá? Firmeza da polpa. É uma outra medida que pode ser utilizada, mas não é comum, mas é aqui mostrando o que pode ser avaliado para determinar a hora adequada de colheita. A firmeza da polpa é determinada usando o penetrômetro, que ele constitui uma importante medida de resistência do fruto, para ver se ele está com a polpa na firmeza adequada para ser colhido, e para isso garante que ele também tenha uma qualidade de pós-colheita melhor pela questão de transporte, quanto o fruto tem que estar com uma polpa firme, né, para garantir uma boa qualidade ali no transporte, não causar muitos danos mecânicos. O melão Orange Fresh, por exemplo, quando se faz o uso do penetrômetro para avaliar a firmeza, para avaliar a firmeza da polpa, quando estamos falando aí dos melões do grupo do Orange Fresh, deve ser de 30 newtons, é a medida ali da firmeza da polpa. 30 newtons também é usado para medida de firmeza de polpa para o Cantaloupe e para o híbrido Solar King, que é do tipo Gallium. Entre os melões amarelos, inclusive um dos híbridos do melão amarelo é o Gold Mine, muito plantado, é recomendado que ele esteja com a firmeza 40 newtons, tá? Seguir para outro híbrido, AF646, que é 24, então depende do híbrido. Só para mostrar para vocês, isso aqui é o penetrômetro digital, tá? Ele tem aqui diferentes encaixes, dependendo do tipo de fruta que vai avaliar a firmeza da polpa. E aqui está ilustrando na maçã, né? Isso para avaliar a firmeza da polpa. Para cada tipo de fruta, para cada tipo de que vocês viram cultivar o híbrido para o melão, tem uma medida adequada. Só para vocês, a nível de curiosidade, eu separei aqui. Do penetrômetro eu tirei, mas aqui para vocês verem o preço, por exemplo, do refratômetro analógico. Ele custa aí R$ 286, né? Claro, deve ter tem o frete aqui, né? E o refratômetro, aquele que eu falei que para nível de laboratório, que é usado para, inclusive nos laboratórios de usinas de cana-de-açúcar, para medir o BRICS da cana-de-açúcar, né? Que é importantíssimo, o açúcar da cana-de-açúcar, que vai ser transformado em etanol e açúcar, né? Então, nos laboratórios se usa esse custa já mais caro, né? 1.482. Claro que tem até tem uns, para laboratório de usina, tem que ser todos liberados pelo Inmetro, tá? Que tem ali registro para que funcionem com exatidão. Esse de campo, para esse trabalho de medir BRICS de frutos, para amostragem, esse aqui consegue aí, de forma tranquila, trabalhar e dar ali um valor médio do BRICS dos frutos. Na prática, pessoal, o que mais se usa para determinar o ponto de colheita é o teor dos sólidos solúveis, a data e para alguns grupos de melão, como o amarelo, a coloração da casca. Mas, como eu disse, para outros isso não é um indício, porque pele de sapo é esverdeado, o netmelon é meio esverdeado, a casca. Então, não é para todos os materiais que cor de casca vai ser um indicativo. Mas as melhores formas de indicar a hora certa de colheita são o tempo após colher e também os teores de sólidos solúveis por amostragem ali na área. O processo de colheita em si é recomendado que seja feito nas horas mais frescas do dia, para evitar ali que o fruto esteja muito exposto a altas temperaturas, né? Mas a gente sabe que em grandes propriedades isso não é possível fazer só nas horas mais frescas, né?
Os frutos devem ficar protegidos do sol após colhidos, não devem ficar expostos por horas ali debaixo do sol quente. Por isso que já vai sendo colhido e depois transportado para os galpões onde vão ser lavados e selecionados, né? Aqui mostrando, inclusive vocês viram um vídeo, né? Depende da tecnificação da propriedade. Vocês estão vendo duas fotos. Uma fazenda menos tecnificada, que vai manualmente colhendo fruto por fruto. Não pode jogar esses frutos, tá, pessoal? Ele racha, amassa, então tem que ser colocado com cuidado. Aqui mostrando, colocando na carreta. E aqui já é uma colheita com a ajuda desse sistema de esteira, que facilita muito o trabalho. Mas, como eu disse, depende da tecnificação dessa propriedade, do investimento que foi feito e da condição do proprietário de fazer esse investimento. Durante a colheita, durante esse processo aqui, os trabalhadores têm que tomar cuidado, porque tem fruto que às vezes não está no ponto de colheita. Ele observa visualmente frutos menores ali, e tem que ter cuidado para não estragar a planta e nem esses frutos que ainda vão ficar no campo a colher depois, durante essa primeira colheita. Cuidado, então, para não pisar em cima desses frutos, não estragar a rama dessa planta que ainda vai ficar ali no campo para terminar de chegar esses frutos que estão ainda imaturos. Os frutos, então, que foram colhidos no campo, eles são levados para um galpão, nessas propriedades mais tecnificadas, isso tem muita gente trabalhando, vocês viram lá que tem propriedades que colhem milhares de frutos, né, por dia. Então, eles são lavados, onde são retirados terra, são retirados ali restos de folha, né, nesses também com produtos para eliminar alguns esporos de fungos, para evitar podridões ali após a colheita. Nesse momento também são eliminados, depois de lavados, são selecionados, onde são retirados frutos que estão com defeitos graves, como podridões, né? São eliminados. E são classificados por tamanho, porque cada mercado, por exemplo, tem alguns mercados europeus que preferem frutos menores. Então, e alguns mercados que preferem frutos maiores. Então, ali são selecionados de acordo com o destino. Esses frutos, depois de selecionados, eles vão ser embalados, né, de acordo para o local que eles vão. Por exemplo, está sendo colhido lá no Rio Grande do Norte, vai ser vendido ali nas regiões próximas. Eles não vão ser colocados em caixas de papelão, eles não vão ser assim acondicionados com aquele cuidado todo. Eles vão ser acondicionados em caixas de plástico, por exemplo, ou a granel e ser levado para um CEAS ali da região, né? Se vão ser levados lá do Rio Grande do Norte, do Ceará aqui para o Sudeste, aí ele tem que ter um cuidado maior, longas distâncias para o transporte, né? Então depende da região e para que mercado que vai ser destinado. A classificação mais comum de melão considera a capacidade de cada caixa, o número de melão por caixa. Tem classificados em tipos de 3, caixas com 3 a 14 melões. As caixas, isso aqui é caixa para exportação, tá? Principalmente. Para mercado interno, para mercado interno, essas caixas têm capacidade de 13 quilos, preferência por frutos do tipo 5 a 10. As caixas usadas para exportação têm capacidade de 5 quilos, de 10 quilos ou 12 quilos. Para melões amarelo e pele de sapo, as mais usadas são as caixas de 10 quilos, que cabem de 5 a 14 frutos, e 12 quilos de 3 a 5 frutos. Os melões Orange Fresh, Galha, Cantaloupe e Charantais são geralmente embalados em caixas de 5 quilos, que cabem de 4 a 9. Por que tem essa variação de 4 a 9? Porque depende do peso dos frutos, né, pessoal? Para mercado exterior também é comum o uso de sacolas de polietileno, principalmente nas caixas de melão, galha e cantaloupe, para assegurar a vida útil e a qualidade desses frutos durante o período aí de transporte, comercialização, que é para evitar o impacto, né, de um fruto com outro. Os frutos que são destinados para exportação ou para mercados mesmo brasileiros, mas mais distantes do centro de produção, o transporte tem que ser refrigerado para garantir mais longevidade desse produto até o mercado consumidor. Por exemplo, a melão amarela, ideal refrigerar ele durante o transporte, né?
a 10 graus Celsius. Para cantaloupe, de 4 a 6, porque o cantaloupe ele é do grupo dos aromáticos, então tem que ter uma temperatura mais baixa para que mantenha o metabolismo dele mais baixo e evite a perda rápida, a deterioração desse fruto de forma rápida, porque tem uma alta taxa respiratória após a colheita. O galho, 7 graus Celsius é a temperatura ideal. Então, não é uma temperatura padronizada, depende do tipo de melão que vai ser transportado. Outra coisa, durante os transportes a longas distâncias, é importante manter a umidade relativa controlada, de 85 a 95, para evitar que os frutos percam a turgescência, ficam murchos, tá? E claro que temperatura e umidade para prolongar a vida útil desses melões. Aqui mostrando o melão depois da colheita, vem para esses galpões onde vão ser lavados, selecionados e embalados. Então, aqui os tipos de caixa, que dependendo do do tamanho dos melões, eles vão ser embalados. Aqui mostrando para exportação, ou para mercados aqui brasileiros mesmo, mais exigentes, né? Eles são separados aqui, ou pode ser um polietileno, que parece um isoporzinho, para evitar o impacto de um fruto com o outro, ou aqui mesmo um papelão, né? A função dessas divisórias aqui é garantir que não tenha impacto de um fruto com o outro e não cause, esses frutos não tenham danos mecânicos aí durante o transporte. Nessa imagem vocês estão vendo, é o melão Netmelon, do grupo aí do Netmelon, com problema de podridão aqui na parte apical dele, no local de inserção dele na planta, né, no pedúnculo. Para evitar esse tipo de problema, é importante fazer o tratamento com luz ultravioleta ou até com alguns produtos que o país que está importando aceite ser usados, né? A luz ultravioleta é uma luz que tem um comprimento que consegue matar esporos de fungos, tá? E garantir uma sanitização desses frutos para evitar esse tipo de podridão da pós-colheita. Tem alguns estudos na Embrapa Agroindústria Tropical que observa que a luz ultravioleta pulsada pode controlar fungos como fusário, polidorozeme, principal agente da podridão do melão, que é uma doença de pós-colheita. A infecção, pessoal, ocorre lá no campo, mas muitas vezes vai se observar esses sintomas lá na prateleira, na caixa do melão que é comprado para outro país. Então, tem que ter esses cuidados. O grande problema que existe é que existe apenas um agroquímico registrado para o melão, né, registrado para o melão no Ministério da Agricultura para tratamento da podridão da pós-colheita, que é o Imasalil. Há uma preocupação com a dosagem recomendada do agroquímico e com o período de carência. Por exemplo, se ele é aplicado ali antes da colheita, alguns dias, tem que ter o cuidado de respeitar o período de entre a aplicação e que esse fruto vai ser colhido para respeitar o período de carência e não ter problemas com contaminação com quem usar esse fruto, né? Se não for respeitado esse período de carência, resulta em um fruto com resíduos acima do permitido pela legislação. E quando se trata de frutos para exportação, tem que sempre ter muito cuidado com o que o país, né, essas fazendas que produzem os frutos para exportação, tem um cuidado muito especial para o que esse país que está comprando permite utilizar de agroquímicos, tá? Outras formas para evitar essa podridão da pós-colheita, termoterapia, que é a imersão desses frutos em uma água a uma determinada temperatura que não causa danos ao fruto, mas mata ali os esporos do fungo, né? A aplicação de compostos naturais, como óleos essenciais, de algumas espécies botânicas que têm ação antifúngica, o uso da luz ultravioleta que nós falamos, comercialização. Vamos falar agora da comercialização. A comercialização de qualquer produto agrícola, ela é
é o resultado da eficiência, né? Ela tem a função de obter eficiência econômica, ela é o elo entre tudo que fez certo no campo e conseguir pôr esse produto com qualidade e quantidade adequada para os mercados consumidores. Para mercado interno, o melão ele é comercializado a nível de mercados locais, que são ali próximo à região de produção do melão, regional e nacional. O mercado local ele é constituído pelas cidades que estão próximas dos polos de produção. E esses frutos no mercado local são vendidos a granel e geralmente têm qualidade inferior. São aqueles de menor qualidade que ficam aí dentro do mercado local. O mercado regional corresponde às regiões geopolíticas onde o polo de produção está assentado. Por exemplo, os polos de Mossoró e Açu, do Baixo Jaguaribe, que é no Ceará, e do Submédio de São Francisco, são os principais polos de produção do melão. E desses principais polos de produção é que vai a uma escala depois nacional, chegar nos CEASAs, né, das regiões do Brasil, por exemplo, no CEASA de Uberlândia, de Belo Horizonte, o CEASA de Juiz de Fora, no CEASA de São Paulo, para uma distribuição nacional. Então, sai desses grandes polos de produção e vão ser distribuídos nesses polos diferentes, das diferentes regiões do país. No mercado nacional, os principais centros, né, consumidores são da região centro-sul do país. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. Esses centros de consumo se organizam cada vez mais nos moldes de grandes mercados internacionais, sempre exigindo uma qualidade boa desses produtos. Então, esses mercados que a gente falou aqui são também altamente exigentes em qualidade, né? A forma de comercializar, então, vem desses polos produtores, são distribuídos para esses grandes polos dos estados, né? Que depois vão por exemplo, os comerciantes, aqui, no nosso caso, nosso polo de distribuição Uberlândia, vão os comerciantes de todas as cidades aqui próximas comprar lá no SEAS de Uberlândia para vender nos seus supermercados, sacolões, esses produtos, que são aí os SEASs de grande importância para a distribuição desses produtos. Os principais clientes atacadistas, como eu disse para vocês, são sacolões, são aquelas casas tradicionais de venda de frutas, que tem nas cidades maiores, nos supermercados, os mini mercados de bairro. Hoje, no Brasil, um grande segmento que está ampliando é os donos desses hipermercados, dessas redes de supermercados que tem no Brasil, que eles já compram diretamente do produtor, por exemplo, do produtor de melão, e ele vai vender, já vai distribuir para suas, vender não, ele compra lá e distribui nos supermercados da rede. Por exemplo, temos diversas redes, né, de supermercado, Bretas, Pão de Açúcar, e por aí vai, né, só citando aqui como exemplo. Então, muitas dessas redes compram diretamente do produtor, que vai sair mais barato, que eles não vão não tem ninguém atravessando eles. Eles compram direto, grande quantidade, porque tem muito supermercado, e distribuem já dentro das suas vários supermercados da rede, né? O período de maior concentração da oferta do melão, e, portanto, quando tem mais oferta, preços menores, é de outubro a fevereiro, onde os principais polos de produção, lá em Mossoró, Açu, no Rio Grande do Norte, e no Baixo Jaguaribe, no Ceará, que são essas regiões que mais produzem, né? Onde ali Mossoró e Açu responde por 55% de tudo que é produzido de melão no Brasil, e o Baixo Jaguaribe por quase 30% do que se produz. E de lá sai, então essa grande produção vai para o mercado externo e uma parte fica aqui no mercado interno e é distribuído dentro do país para os CEASAs e dos CEASAs para as pequenas cidades ali próximas. Os meses, né, que tem baixa oferta do melão é de março a julho, porque tem baixa oferta do melão do Rio Grande do Norte e cearense. E nessa época tem maior oferta do melão que vem lá do Vale do São Francisco, pela questão mesmo climática, tá? Falando agora do mercado externo, a gente falou desde o início que o melão é um dos produtos mais exportados, assim, com relação à in natura, né?
frutos muito exportados. Para vocês terem noção, vamos falar um pouquinho de números aqui. Em 85, era exportado 7 mil toneladas. Guardem esse número, 7 mil toneladas. Em 2004, 150 mil toneladas. Em 2009, ano passado, só o Rio Grande do Norte exportou 186,7 mil toneladas. Olha lá em 85, 7 mil para 186 só no Rio Grande do Norte. Agora vamos falar no Brasil, que foi na exportação 2019-2020, que finalizou em março. Começou em agosto de 2019 e finalizou em março de 2020. Então, aqui dados bem recentes, aqui englobando o Brasil inteiro. Que principal região que exporta também é Rio Grande do Norte e Ceará. O Brasil exportou nesse período aí, nessa campanha 2019-2020 de exportação, 235 mil toneladas de melão, segundo a Secretaria do Comércio Exterior. Para vocês verem a diferença, de 85, 7 mil para 235. Aí vem as causas, né? Por que aumentou tanto? A abertura dos mercados externos, a preferência. Antes, o melão era considerado uma fruta de temporada para esses países que importavam. Agora se tornou uma fruta de consumo durante todo o ano. Uma questão que ainda pode aumentar muito essa exportação é a abertura do mercado chinês, que eu falei para vocês que em novembro de 2019, o Brasil firmou aí um acordo com a China, que eu vou falar com mais detalhes daqui a pouquinho, que possibilita essa venda de melão para a China. Isso tende a alavancar muito a produção nacional, a aumentar a área de produção para atender esse mercado chinês, né, que é um mercado aí enorme, eles comem muito melão. Então, é um mercado importante que está começando a abrir para o Brasil com relação a essas exportações. Outra característica importante do melão é em relação ao mercado externo, que a fruta brasileira mais típica de exportação é o melão, tá? Fruta, vamos falar de questão de in natura, né? A maior porcentagem, é um dos frutos assim que maior parte vai por mercado externo, né? A maioria das frutas não ultrapassa 5% do volume produzido para exportação. Melão, às vezes, ultrapassa 40%, chegando a mais do que é produzido e exportado. A questão de destino, falei isso já em algumas aulas, mas vou aqui falar de novo. O melão que é produzido no Rio Grande do Norte, no Ceará, ele alcança os mercados principalmente da União Europeia, que absorve do total que esses dois estados exportam, 90% das exportações que saem de lá vão para a União Europeia, entre os meses de setembro a março, época que corresponde às estações de outono e inverno da Europa. Dentro do macromercado europeu, o principal cliente do Brasil é o Reino Unido, seguido pela Holanda. A Holanda, ela trabalha como um reimportador, ela compra e depois distribui para outros países lá da Europa. Depois vem Finlândia, Bélgica, Alemanha, Espanha, que também são importantes centros de importação de melão brasileiro. Em 70, né, o consumo do melão era baixo, depois foi crescendo, e devido a esse crescimento, tanto o mercado, principalmente o mercado externo, né, que é um foco aí da produção de melão, isso aqueceu muito a questão de aumentar a produção do melão no Brasil. Esse crescimento acelerado indica que os mercados não estão bem consolidados, né, e também tem condição do Brasil aumentar muito essa produção. E como eu disse, com esse mercado chinês, isso é uma possibilidade importante para o Brasil, né? Esses mercados internacionais, eles exigem alta qualidade, na questão tanto de aparência, como também de sabor, de consistência de polpa, de uniformidade de coloração da casca, de tamanho, e tudo isso tem que ser produzido considerando isso. Por exemplo, a União Europeia, eles preferem frutos pequenos, em torno de 1 quilo, e formato mais arredondado.
tá? Só que os espanhóis, essa exceção do mercado europeu é a Espanha, que prefere melões maiores e de formatos mais elípticos ou ovulados. Os tipos de melão mais exportados, aqui eu já falei a questão do amarelo, né? Pela questão até de durabilidade, pele de sapo também. O setor brasileiro também exporta outros tipos, tá? O Netmelon, diversos outros, o Orange, o Cantaloupe. O setor brasileiro exportador de melão vive também uma forte ameaça de perda de cota de mercado para outros países que estão entrando no mercado. Costa Rica, que apresentam frutos de boa qualidade e de dimensões bem que atendem o mercado europeu. Mas o Brasil está tentando sempre adequar a essas exigências do mercado europeu para não perder comércio. Aí uma grande chance de crescimento da produção nacional de melão, o mercado chinês. As exportações brasileiras de melão podem dobrar, né, caso isso foi firmado um acordo, né, entre a China. Eu procurei informações sobre a questão da venda desse fruto já agora em 2020, não achei nada consolidado nas minhas pesquisas, mas tem esse acordo que foi firmado ano passado, em novembro, em que o Brasil pode aí, então, representar 1% do que a China vai comprar, e é muito melão que eles compram. O consumo, o país é o maior consumidor de melão do mundo. A demanda é cerca de metade da produção mundial, que equivale a esses dados, né, de 17 milhões de toneladas por ano, para atender o mercado chinês. Então, eles têm uma capacidade aí, um mercado muito importante para o Brasil, né, na questão de exportar. Então, em novembro do ano passado, o Brasil fechou um acordo, né, para viabilizar essa exportação. Só que, em contrapartida, o chinês quer vender a pera que é produzida por eles para o Brasil. Esse é acordo, né? Os protocolos sanitários, né, foram firmados numa reunião entre o nosso presidente, né, e o representante lá, o Xi, eu não sei, Jinping, eu não sei falar o nome correto, né, na cúpula de BRICS, em Brasília, e fizeram esse acordo. Então, o Brasil aí, se essa compra mesmo do melão pela China for consolidada, tende a crescer muito a produção nacional, né, para atender esse mercado. Só para finalizar, gente, que não tem nada a ver, então a gente finaliza aqui o conteúdo, né, dessa última aula aqui, mas só para fazer um parênteses aqui, que é importante para os produtores de melão, para quando tem principalmente aquelas fazendas que às vezes teve muito problema sanitário, pragas e doenças, não plantar melão em cima de melão. Plantar culturas que sejam de famílias diferentes para quebrar ciclo de praga e de doença. Por exemplo, plantou melão, não plantar outras culturas que sejam da família das cucurbitáceas, que é a família do melão. Não plantar melancia, abóbora, porque muitas das doenças virais que afetam o melão vai afetar a melancia, abóbora, né, pepino. Então, plantar culturas diferentes, de famílias totalmente diferentes, feijão, cebola, milho, tomate, entre outros, tá? Só para a gente falar dessa importância. Depois que colheu, tudo terminou o ciclo, o ideal seria fazer essa rotação. Quando tem muitos problemas sanitários, se está tudo ok, tudo tranquilo na lavoura, sem grandes problemas, pode tocar, né, fazer o plantio de melão, depois melão de novo. Mas em casos de problemas sanitários graves, é importante fazer a rotação de cultura. Pessoal, tem alguma dúvida com relação ao conteúdo de hoje? Ô, professora, no que a senhora falou aí, meio que eles compram do Brasil para revender na Europa. Isso não sai mais caro, não? Os países da Europa? Em vez de comprar direto com o Brasil. Ah, sim, com certeza. Quando você tem mais atravessadores, vai encarecendo para eles, né? Com certeza, para esses países da Europa que tem outro país que compra e redistribui, vai sair mais caro do que comprar diretamente.
né? Com certeza. Quanto mais gente no caminho tem até chegar no consumidor, mais caro sai o produto. Talvez eles devem vender como fiado, né? Assim. Eu não sei a forma de comercialização entre eles, né? Não sei, mas assim, talvez seja questão de ser mais. Eles não precisam trabalhar com a questão de transporte, né? Eles só compram ali desses outros países e é uma distribuição mais facilitada. Não sei te falar direitinho por que preferem assim, né? Talvez a questão de comercialização, a parte burocrática ali da compra, não sei. Entendi. Mas com certeza sai mais caro. Quanto mais gente você tem no seu caminho até chegar no consumidor, mais caro fica. Quando você, por exemplo, eu estava falando dos supermercados aqui do Brasil, esses grandes redes, quando ele compra diretamente lá do produtor, vai sair mais barato. E com certeza ele não vai, ele vai pôr no mesmo preço que está nos outros supermercados, só que ele vai ter mais lucro, porque ele não teve que ir lá no Ceasa, e o Ceasa está vendendo mais caro porque já tinha o custo de transporte do distribuidor que trouxe para o Ceasa, entendeu? Então ele corta o caminho. Então ele compra mais barato lá no produtor. E dessa forma ele tem mais lucros, né? E como ele compra de grande quantidade, essas redes de supermercados tem muitas unidades, então ele já fecha um contrato ali de fornecimento durante o ano, né? E vai garantir um lucro em cima disso, porque não vai ter atravessador, né? Então, quando menos pessoas estão no caminho daquela comercialização, mais barato fica o produto. Que todo mundo quer uma fatia de lucro dentro do comércio. Entendi. Mas boa pergunta, Rodrigo. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Se ninguém tem mais dúvidas, Patrick, alguma dúvida? Não, você vai falar que tá tranquilo, professora. Então tá, pessoal. Amanhã a gente se encontra na aula de olericultura, tá? 7h40. Aguardo vocês. Mando o link lá. E eu vou passar amanhã a atividade de olericultura, tá bom? Uma boa tarde para vocês. Boa tarde, senhora. A senhora também, professora. Boa tarde.